Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico nesta manhã. Que bom que você já está na escuta, que você já está comigo através do site da pensenisso.webradiosite.com ou até mesmo por esta live. Eu quero cumprimentar você que está comigo nesta manhã. Muito bem-vindo mais uma vez através da página da Revista Teológica. Pense Nisso aí no Facebook. Que bom que você já está sintonizado também. Estamos chegando, pessoas chegando aí. Muito bem-vindos mais uma vez. Sempre conosco todos os sábados às 9 horas aqui ao vivo nesta live. E também você que está pelo aplicativo, você que está pelo radios.com, você que está pelo site da revista, o Pense Nisso teologica.com/rádio. É possível ouvir a nossa rádio por lá também. Então, muito bem-vindos todos vocês nesta manhã para mais um estudo interativo na Palavra de Deus. Já pega a sua Bíblia lá no texto de Colossenses no capítulo 1. Você que está comigo, peço assim que abra a sua Bíblia e não se esqueça, se é um café teológico, o meu aqui já está preparado, mas nós trouxemos hoje a térmica para cá e a gente vai sempre se servindo para que o café também não fique frio. Então, você também já pega o seu café. Se é um café teológico, a Bíblia precisa sempre estar acompanhada de um bom café. Aquecer nessas manhãs frias que aqui temos em nossa região. A gente sabe que está bastante frio. Hoje, apesar do sol, já está um sol bonito ali fora. Eu consigo ver aqui através dos vitrais da janela. E nós vamos seguindo nesta manhã, tomando aquele café e estudando mais um pouco a Palavra de Deus. Texto de Colossenses hoje, capítulo 1, versículos 15 em diante até o versículo 29. Então, prepara a sua Bíblia aí para esta manhã, mais um estudo na Palavra de Deus. Eu quero também lembrar a você que você pode continuar estudando a Palavra de Deus com a Pense Nisso, a revista teológica Pense Nisso. Se você ainda não é assinante, não perca tempo. Faça como muitos estão fazendo, saindo na frente no estudo teológico e descobrindo uma coisa: o prazer de estudar teologia. Se você ainda não é assinante, assine. Se você tem dúvida, adquira o exemplar avulso. Conheça que, sem dúvida, você também vai se apaixonar por esta revista. A revista teológica Pense Nisso está cada vez mais encantando mais pessoas por este Brasil afora. E a gente fica muito feliz que agora alcançamos um novo estado, o estado do Pará, onde também temos assinantes, e que Deus abençoe estes que por lá estão, talvez estão nos assistindo, ou até mesmo ouvindo. A gente fica muito feliz também que essas pessoas estão pegando junto conosco. E lembrando, quando você assina Pense Nisso, você está colaborando com a missão de Deus. Tanto os trabalhos aqui da Pense Nisso, como também você pode e vai estar colaborando com a missão de nossa igreja, uma missão aqui em Encruzilhada do Sul, próximo aqui de onde eu estou. Você vai estar colaborando, pois parte da renda destinamos a esta missão. Então fica aí o meu incentivo para você também, que ainda não é assinante, assine a nossa revista teológica Pense Nisso. Já pegou o seu café? Vamos iniciar o nosso estudo? Café Teológico desta manhã de sábado, hoje dia 29 de maio de 2021. Você também que posteriormente vai assistir esta live, ou está assistindo até mesmo pelo Instagram, pelo YouTube, muito bem-vindos nesta manhã, tarde ou noite, em qualquer momento que você estiver assistindo, sempre é muito bem-vindo. Eu quero também lembrar que você pode compartilhar, não deixe de compartilhar esta live para que outras pessoas também possam conhecer e aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Pegando a Bíblia, abro juntamente com você o texto que temos hoje para o nosso estudo. É o texto que já citei, o texto de Colossenses, no capítulo 1, versículos 15 até o versículo 29. Já abriu a sua Bíblia? Temos então este texto à nossa disposição nesta manhã. A Bíblia NTLH ela traz o seguinte tema: Cristo e sua missão. O apóstolo Paulo vai falar agora de Cristo, o que ele é, o que ele fez, e somente o que ele é capaz de ter acontecido ou
só foi capaz de fazer o que fez devido àquilo que ele é. É isso que ele vai tratar. Também, ao mesmo tempo, ele vai falar que todos nós somos convidados a sempre ser fiéis ao Senhor, não deixar se levar por uma ou qualquer outra heresia. Isso é muito importante também, porque a carta vai tratar desse tema, como já mencionei sábado passado, para quem me acompanhou. A carta vai falar do seguinte: cuidado com as heresias que entram às vezes sutilmente dentro da igreja. E também o apóstolo Paulo vai destacar um pouco de sua missão, da sua mensagem, e que ele sofre junto com a igreja, não porque ele quer, mas simplesmente porque ser cristão não é sinônimo de simplesmente bem-aventurança completa, mas às vezes tem os seus sofrimentos também. Então, vamos lá, isso é o cardápio para hoje. Iniciando então o texto, abriu sua Bíblia? Então vamos lá. Colossenses capítulos 1, versículos 15 diz assim: Ele, o primeiro filho, está se referindo ao próprio Jesus, por isso que filho aqui está em maiúsculo, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois, por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto do que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Veja que o apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte: porque dentro desta igreja estava entrando uma heresia que haviam forças espirituais no universo. Parece muito, até mesmo muito atual esse discurso, porque muito se ouve hoje em dia falando da força do universo, forças espirituais. Soa muito semelhante ao que estava acontecendo aqui na carta em que ele escreve para a igreja lá em Colosso. Então, Jesus, ele diz, Jesus é a revelação visível do Deus invisível. Então nós temos o quê? Nós temos Jesus, que mostrou a nós a face de Deus. E aí ele vai destacar um ponto que aqui já mencionei, que é o seguinte: Jesus Cristo ele é superior, ou seja, ele está acima de toda e qualquer força espiritual. Então, meus queridos, você que me assiste, você que me ouve nesta manhã, se caso você tenha medo de alguma coisa, de alguma força espiritual, de governos e autoridades, lembre-se, o Senhor Jesus ele é superior a tudo e a todos, porque ele é o princípio de todas as coisas. É isso que o apóstolo vai dizer. Não precisamos temer, nós temos Jesus, está acima de toda e qualquer autoridade. Olha que bonito. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades, por meio dele e para ele. Essa expressão eu acho muito bonita, quando diz assim: Deus criou todo o universo por meio dele, Jesus, e para ele. Então veja que existe algo, um propósito por trás da criação. Deus criou por meio de Jesus, lembrando que Jesus sempre existiu, ele não é uma criatura. Ele é tão igual quanto ao Deus Pai. E esse texto ele casa muito bem com o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, onde Jesus, ou melhor, o São João diz que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de amor e de verdade. Acredito que você lembre, se não lembre, leia o texto de João, capítulos 1, do versículos 1 em diante. Bem interessante, ele vai falar a mesma coisa que o apóstolo Paulo aqui está dizendo. Então, para você, meus queridos que estão comigo aqui nesta manhã, veja o que está por trás. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e é para ele. Então toda a criação ela foi criada para exaltar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor em palavras e atos. Então eu e você, nós estamos nesse mundo para quê? Nós, até o apóstolo Paulo também diz em outra passagem, nós movemos e existimos por meio dele. O que é isso? Nós fomos criados para exaltar o Criador. Nós estamos no mundo, nós trabalhamos para exaltar aquele que é o nosso Senhor. Para Ele que existem todas as coisas.
que o universo foi criado. Então, veja bem, você que trabalha em qualquer profissão, seja você mãe, pai, profissional liberal, seja você qualquer função que você exerce, qualquer cargo que você tenha na sua empresa, lembre-se, a tua vida ela é louvável a Deus quando você a faz de acordo com a sua vontade, porque você foi criado para Ele e é por meio dele que você existe. Então, é bonito quando ele fala assim, ó, por meio dele e para ele Deus criou todo o universo, não é só o planeta Terra, não é só a fauna e flora que existe no planeta, mas todo o universo, né? Little Testament está dizendo assim, bom dia, estou assistindo de Canguçu, muito bom dia, graça e paz a você também, muito bom tê-lo aqui nesta manhã, mais uma vez. E a tantos outros que já estão conosco também, é muito bom que vocês estão comigo. Então você foi criado para fazer um trabalho bem feito, não para simplesmente ter o teu salário no final do mês, não simplesmente para que você seja um profissional bem visto, né? Mas você foi criado para louvar o Senhor. Então a pergunta que cada um de nós deva fazer, a minha vida, com tudo aquilo que faço e sou, louva a Deus? Eu lembro aí Lutero, uma vez ele se deparou com um sapateiro, e este perguntou para Lutero, dizendo assim, Lutero, o que eu devo fazer para agradar a Deus? E aí Lutero diz algo que aqui estou compartilhando com vocês. Lutero diz assim, está escrito, faça um bom sapato e venda este sapato por um preço justo, que com isso você vai estar louvando a Deus. Então veja, você não precisa fazer teologia, você não precisa, como na Idade Média era-se visto e crido que as pessoas que estudavam teologia para o mosteiro, elas tinham lugar garantido no céu, elas estavam mais próximas de Deus. Não. A nossa vida foi criada por um Senhor que é para Ele que nós movemos e existimos e para Ele nós iremos. Então a nossa vida desde agora louva ao Senhor. Muito bem. Muito bem-vindos àqueles que estão chegaram já depois do início da live. Nós estamos no Café Teológico desta manhã de sábado e eu quero lembrar que o cafezinho está aqui quentinho, preparado para aquecer o nosso coração e você também aquece o espírito com a palavra de Deus nesta manhã. Então prepare o seu café se ainda não fez, para que possa também vir aqui juntamente estudarmos a palavra do Senhor. Nós estamos em Colossenses, capítulos 1, e vamos agora para o versículo 17. Veja que o 17 continua dizendo, antes de tudo ele já existia, mostrando que Jesus sempre existiu, ele é Deus, Deus encarnado. E por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, veja bem, você que crê em Jesus é a igreja do Senhor. Você está unido com Cristo, e se está unido com Cristo, você é a igreja do Senhor, que é o cabeça. Então, perceba que se você que é o corpo, eu, todos nós que cremos somos o corpo, acontece então o seguinte, quem nos guia e dirige a nossa vida deva ser o Senhor. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Enquanto que a igreja lá em Colossos estava acontecendo que estavam com medo, e até mesmo estavam perturbados com essas forças espirituais que diziam que haviam no universo e que precisavam ser respeitadas, o apóstolo Paulo vai esclarecer agora dizendo assim, ele é o primeiro, se ele é o primeiro, a ele devemos também dar o primeiro lugar em nossa vida. Ele foi ressuscitado, primeiro que foi ressuscitado, lembrando então também aquilo que nós cremos e confessamos, que ele é a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro. Se ele é o primeiro, ele é a cabeça, ele dirige todo o corpo.
já que, vamos agora fazer uma analogia aqui, já que a cabeça do corpo ressuscitou, o corpo também ressuscita. Olha que coisa! Então, para que você possa entender também, se ele é o primeiro que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Lembro agora o primeiro mandamento, em que pede que nós o adoremos como único Senhor e Deus. Então, não coloque outro lugar no lugar de Deus. Isso é muito comum hoje em dia. Muito comum o quê? Muito comum as pessoas colocarem coisas, objetos, empregos, salários, dinheiro, pertences no lugar de Deus. Quando a gente faz isso, quando a gente troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo, eu não estou dizendo que as coisas do mundo são coisas ruins, mas a gente precisa saber o que é prioridade na nossa vida. E é um detalhe interessante que prioridade só tem uma, não tem prioridade. Se eu falo prioridade, e aqui está se referindo a Jesus, prioridade só tem um, e ele é o primeiro lugar. Outras coisas podem acontecer e a gente pode fazer, mas em segundo lugar. Ele precisa ocupar o primeiro lugar de tudo. Nisso a gente percebe assim, quão pecadores todos nós somos, que muitas vezes nós trocamos. Damos mais opções e prioridades a coisas que nós queremos, gostamos, que é do nosso interesse pessoal, e esquecemos de dar tempo para Deus, tirar tempo para Deus, valorizar as coisas e por aí vai. Isso tudo bate com o primeiro mandamento e a gente sabe que, infelizmente, nós temos visto e cometemos esses graves pecados. Versículo 19, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Então a vontade de Deus prevaleceu para quê? Para que ele fosse revelado a nós, seres humanos, a verdadeira face de Deus. Então eu sempre digo assim, você quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Muitas pessoas perguntam, eu nunca vi Deus, eu não sei como é que ele age, né? Não creio em coisas que eu não vejo. Basta você ler as Escrituras que você vai ver a face de Deus em Jesus. Jesus, como que ele se revelou, como que ele agiu e por aí vai. Versículo 20. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Nós temos aqui o texto, o versículo 20, ele fala o quê? Por meio do Filho, Jesus Cristo, Deus resolveu trazer de volta o universo para si mesmo. E aí eu preciso lembrar com vocês que o universo, eu e você, nós estávamos no estado de inimigos de Deus. Ele vai falar isso logo no versículo 21. De inimigos fomos trazidos para próximos de Deus e fomos chamados, no texto aqui vai dizer hoje, de filhos de Deus. Ou, aqui o texto, ele usa a palavra de amigos de Deus, de inimigos para amigos. E eu digo mais, nós somos filhos porque Jesus pagou o preço. Então, Deus trouxe de volta, ele resolveu trazer de volta o que ele tinha perdido. Pela desobediência do primeiro casal, todos nós entramos juntos e fomos assim, estamos corrompidos nisso. E acontece então que Deus precisou pagar um preço. É como, usando uma linguagem mercadológica, é como se Deus e o diabo tivessem negociado e, nesse aspecto, Deus pediu quanto que você quer para o resgate de toda a humanidade. E acontece então que o diabo diz, a morte do seu filho. Então, Deus diz, eu pago o preço para ter tudo de volta para mim. Estou usando essa figura de linguagem para esclarecer para vocês o seguinte, é o que o texto aqui diz, que Deus resolveu trazer o universo, não somente o planeta Terra, o mundo, o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo
todas as coisas, tanto na terra como no céu. Então, reconciliados com Deus estamos por meio de Jesus. E se temos Jesus, o texto diz, ele trouxe a paz. Uma paz que não é o mundo que dá, é uma paz que vem de Deus ao nosso coração. E eu quero lembrar a você, se você tiver a oportunidade, a partir de amanhã nós vamos ter um vídeo ali no canal da Pense Nisso no YouTube. E eu vou falar um pouco mais de paz, mas antecipando aqui para vocês, a paz no sentido de shalom. Shalom é lá do hebraico e shalom significa paz na língua hebraica. Mas quando uma pessoa, um judeu, pronuncia shalom para você, ou seja, paz para você, isso significa muito mais do que simplesmente uma vida harmoniosa. Paz, no contexto judaico, significa você estar bem emocionalmente, espiritualmente, você ter um bem-estar físico, você ter prosperidade, você não ter necessidade de nada. Então, essa paz que Jesus quer trazer, ela está, eu posso dizer assim, está envolvido tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida plena, uma vida com abundância. Isso é muito interessante quando nós observamos a paz no sentido de shalom, lá do hebraico, no sentido do Antigo Testamento. A gente percebe o seguinte, que Cristo ele veio trazer esta paz. Uma paz que o mundo não dá, mas Cristo dá. Então, quando você tem Jesus, não é que não vai mais acontecer problemas na tua vida, mas você vai sentir até mesmo uma satisfação quando você estiver passando por dificuldade. Então, esse é o sentido. Você ter uma vida abundante não é sinônimo de você ter abundância de bens materiais, mas sim você ter abundância de bem-estar físico, emocional e espiritual. Jesus quer te dar isso. Você quer? Cumprimento também a Nedir de Souza, que está conosco aí cumprimentando, colocando ali um gif. Bom dia, dizendo em inglês, Deus abençoe você também. Nós temos então, seguindo, estamos aí no Café Teológico de hoje, desta manhã. Muito bom tê-los mais uma vez. O cafezinho está aqui. Espero que você já tenha ou esteja degustando um também. Estamos estudando Colossenses no capítulo 1. Agora vamos para os versículos 21. A NTLH muda aqui com um título dizendo sempre fiéis. Vamos lá. O texto assim diz: Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Antes do quê? Então veja que aqui ele está se referindo ao contexto daqueles a quem ele escreveu pela primeira vez esta carta, que era a igreja lá de Colossos, os colossenses. Não é? Nós temos então, ele está dizendo assim, antes vocês eram o quê? Porque os irmãos lá da igreja de Colossos não eram nenhum deles vindo da descendência judaica. Então, eles eram chamados gentios, como nós aqui do Ocidente somos. Acontece então que ele diz, vocês antes eram inimigos deles. E se a gente trazer no sentido teológico, nós também, antes de virmos a crer, antes de Jesus até mesmo pagar o preço do nosso resgate, nós éramos inimigos, aquilo que eu falei antes de Deus. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para sempre, somente dele, não tendo mancha nem culpa. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nós éramos inimigos. Para se reconciliar com Deus e se tornar amigos, e muito mais do que amigos, para ser filhos, a morte do primogênito, como diz o primeiro filho, que é a revelação visível de Deus, precisou haver, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus e ser encontrados e trazidos na presença de Deus
sem mancha e sem culpa. Quando nós temos Jesus, você pode chegar até Deus e falar com Deus sem ter medo do castigo e punição, porque Jesus se coloca à nossa frente e nos defende. Jesus também é chamado do nosso advogado. O apóstolo João vai dizer isso lá na carta, em uma das suas cartas, e dizendo assim, Jesus é o nosso advogado, ele intercede por nós. Então, muito bom saber e tê-los também nesse sentido, né? Jesus é o nosso advogado, por isso é bom tê-lo como Senhor e Salvador, ele nos defende diante do Pai. 23, mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre o alicerce seguro. E esse alicerce seguro, ele é o próprio Jesus. Sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi esse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo. E é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Então, o apóstolo Paulo ele busca uma referência pessoal, que é ele mesmo, dizendo assim, eu me tornei servo, porque Jesus o chamou, e assim ele servia com alegria, mesmo em meio às dores. E aí nós temos o seguinte, o versículo 23, é um versículo maior, diz assim, continuem fiéis a quem? Firmados no alicerce seguro, que é o próprio Jesus. Também lá na carta do 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer assim que Jesus Cristo é o firme alicerce da igreja. Tira Jesus, acabou a igreja. Pode continuar o sistema, a moralidade, a ética, e aí você acha que a igreja ainda não é mais igreja, é um clube, é uma associação. Então cuidado com isso, tem muita igreja que tirou Jesus da jogada, então tirou o alicerce e não é mais igreja. O que acontece? Simplesmente é um clubezinho aqui, onde as pessoas se filiam. Essa palavra é muito, muito perigosa, eu vou me filiar, então isso é clube. Me filio para fazer o quê? Ali eu tenho normas a serem cumpridas, então é clube isso aí, ok? O que nós temos? Se tira Jesus, não temos igreja. Então se você, uma vez que crê em Jesus e no nome dele foi batizado, continua firme no alicerce, não se afaste de Jesus, permaneça nele e com ele. Tá? Esse é o recado que o apóstolo vai dizer à igreja e a todos nós. Igreja do século 21. Para quê? Fica firme no Senhor. Se você esquecer dele, achar que simplesmente ser cristão é obedecer a um conjunto de normas e éticas morais, isso simplesmente não é cristianismo. Isso é uma religião como outra qualquer. Dene Abreu está dizendo, também quero deixar o meu bom dia e agradecer por esse estudo que nos proporciona. Obrigado, pastor. Muito obrigado, Dene. Que Deus te abençoe também. Obrigado pelas palavras, sempre é bom recebê-los. Um retorno de vocês. Temos então, a partir do versículo 24, agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês. O apóstolo Paulo vai dizer dos sofrimentos que ele teve, né? Não só teve, obteve, enfim, porque ele passou algumas dificuldades. Para quem conhece a vida do apóstolo Paulo, já sabe. Para quem não conhece, eu digo, conheça. Você vai se surpreender o que esse servo de Deus, um dos maiores missionários que já existiu, o que ele passou tudo para levar o evangelho em lugares onde não havia chegado ainda. Mas ele se sentia feliz pelo que tenha sofrido, pois o que sofro no meu corpo pela igreja, o que ele está dizendo? No meu corpo pela igreja. Então existe uma analogia aqui do seguinte, ele fala que a igreja é o corpo e eu sofro no meu corpo. Então o que ele quer dizer com isso? No corpo dele, ele sofre com a igreja, porque ele pertence ao corpo que é a igreja. Ficou redundante? Mas é isso. Então, veja bem, vou tentar explicar melhor. O apóstolo Paulo, ele cria em Jesus, então ele pertencia à igreja. Se ele pertencia à igreja, ele fazia parte do corpo de Cristo. Então, ele sofreu em seu corpo pela igreja. Ele vai dizer mais, que é o corpo de Cristo. Então, ele explica isso também. Está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela.
Então parece estranho essa expressão, como assim ajudando a completar? Não foi suficiente o sofrimento de Cristo? Foi sim, mas ele não está dizendo que ele está ajudando a Cristo com o sofrimento dele próprio. Ele está simplesmente dizendo assim, eu como parte da igreja de Cristo sofro junto com a igreja que haverá de sofrer de uma ou de outra forma, seja enfermidade, seja perseguição, em qualquer coisa. Ele sofre junto com a igreja. Não que ele esteja ajudando, mas no sentido de ele estar ajudando mesmo o corpo de Cristo. Porque ele fazia parte da igreja, ele está ajudando o corpo de Cristo a suportar as aflições, porque a igreja sofre. E eu quero lembrar a você, não para te assustar, mas a igreja sofre com tantas coisas que acontecem, que irão acontecer, enfim. Versículo 25, e Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Deus me escolheu para ser servo da igreja. E é sempre bonito, em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele vai lembrar do seguinte, que ele é servo. Uma forma bonita, e eu vou lembrar, Jesus até mesmo traz esta linguagem, dizendo assim, que eu vim para servir, não para ser servido. Ele diz também que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Então Jesus veio para servir os doentes. O apóstolo Paulo usa essa mesma linguagem, dizendo assim, eu vim para servir. Então é bonito quando nós cristãos também sempre nos colocamos à disposição para servir. Você que pertence à igreja está para servir. Então não se esqueça disso, nós estamos para servir. Servir, eu quero lembrar ainda também, nós servimos dentro e fora da igreja. Nós servimos o quê? Nós servimos na igreja com os nossos trabalhos, nossos dons e talentos, mas nós servimos fora também. Nós servimos fora o quê? Em nossas profissões, em nossa casa, com os nossos amigos. O que é servir? É se tornar útil diante do mundo, que precisa das mais diversas profissões e, ao mesmo tempo, se tornar útil para pessoas que estão em necessidades, e você serve até mesmo sem nenhum retorno financeiro de volta. Ele segue então dizendo, ainda no versículo 25, e Deus me escolheu como servo, que eu já li, e me deu a missão que devo cumprir a favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Servo de Cristo para anunciar a mensagem do Senhor. Essa mensagem é o segredo. Ele vai falar agora de um assunto, talvez que aqui aparece a primeira vez, mas vai tratar disso, que é o segredo. Essa mensagem é o segredo que ele, Deus, escolheu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém, que agora ele revelou no seu povo. Esse segredo é o plano da salvação. Deus tinha um plano preparado desde a queda de Adão e Eva. Como que ele iria resgatar a humanidade de volta? Isso aconteceu quando Jesus pisa na terra, quando ele nasce da Virgem Maria de uma forma humilde, mas ali estava um plano de Deus. Ninguém acreditava que diante de uma criança indefesa, uma humilde mulher, um humilde carpinteiro, viesse o Salvador da humanidade e fizesse o seguinte, fizesse que o plano da salvação fosse executado. Então Deus resolveu revelar este segredo, porque antes de Jesus vir, isso estava apenas, vamos dizer, na teoria. Era uma promessa que Deus havia feito que viria o Messias. E eles se criam, muitos creram nessa promessa e foram salvos porque creram lá no Antigo Testamento. Então parecia assim que era algo meio oculto. O que é isso? Que promessa é essa? Quem é esse Messias? Então, como você sabe, havia muitas pessoas antes de Jesus vir que achavam que iria vir um novo rei, que fosse o Filho de Deus, que botasse ordem na casa, podemos dizer assim, fosse um grande governador político que colocasse a paz entre as pessoas. E aí vem Jesus, uma criança
que poderia dizer assim, ninguém dava nada, como até algumas expressões tem nos evangelhos, de Nazaré pode sair alguma coisa boa. É essa expressão que eles diziam para Jesus. Mas nós temos o seguinte, nós temos então a revelação do segredo de Deus, que o apóstolo Paulo aqui diz. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. Então, uma questão missionária. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça o quê? O maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. Missão da igreja, revelar este segredo. E ele diz, o segredo é este, Cristo está em vocês, e o que lhes dá firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Olha que bonito. Ele está dizendo o seguinte, que se Cristo está em nós, porque cremos, e no nome dele fomos batizados, acontece então que nós vamos tomar parte da glória de Deus. Em outras palavras, nós vamos estar com o Senhor no céu. Esse é o segredo. Cristo vive em nós. E aí o versículo 28, assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas com toda a sabedoria possível. Bonito, quando ele diz assim, nós anunciamos a Cristo com toda a sabedoria possível. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa, podemos dizer, para a nossa época, nós chamaríamos dele de um grande intelectual, porque ele foi um dos caras que na época foi um grande estudioso, uma das melhores escolas de Jerusalém. Então ele vai dizer aqui, anunciamos a Cristo com toda a sabedoria possível. E por isso lá em 1 Coríntios ele vai dizer o seguinte, me fiz de todos os modos a fim de salvar alguns. Então o apóstolo Paulo ele tinha uma forma boa de se comunicar, ele tinha também uma forma muito boa de escrever e ainda mais, ele era um cara que tinha dupla cidadania, romana e judaica. Então ele pôde, e por isso foi um grande instrumento nas mãos de Deus para anunciar a Cristo a todas as pessoas com toda a sabedoria possível. E por isso que ele diz, e assim aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar a todos a presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. O que é um espiritualmente adulto? É aquele que compreende a graça de Deus de uma forma profunda. Você é um cristão jovem, eu vou dizer imaturo, quando você não estuda a palavra. Não é que você não é um cristão, mas você é um cristão jovem ainda. Você só está ali no leite materno. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você se aprofunda no tema e conhece cada vez mais as Escrituras, você se torna um adulto espiritual. Então, por isso que ele usa essa linguagem, dizendo assim que levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo, para que conheçam de todas as formas a graça de Deus. E o 29, para encerrar, é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Então, o que o fortalece para ser e fazer o que fez? Cristo. Com a força de Cristo eu luto. Lutou mesmo. O apóstolo Paulo lutou e fez muitas coisas para a honra e glória do Senhor. E a gente percebe naquilo que ele deixou escrito que Deus agiu poderosamente nele para que hoje nós tivéssemos a palavra de Deus. E hoje o nosso país fosse um país cristão. Eu sempre lembro isso porque se não fossem as viagens missionárias do apóstolo Paulo, o evangelho talvez não teria chegado em Roma. Por que Roma? De Roma começou a igreja cristã, e de Roma saíram vários missionários. E os que chegaram juntamente com a imigração da colonização do Brasil foram os jesuítas, que eram jesuítas católicos de Roma, vieram tudo, né?
disso, e nós hoje somos um país cristão e conhecemos esta graça. Então, da onde começou? Lá no final do apóstolo Paulo, e veio até chegar a nós. Então, por isso, nós temos muito a agradecer ao bondoso Deus que inspirou homens, pessoas com tal entusiasmo, força, sabedoria, e Deus usou eles poderosamente. Então, cabe-nos sempre lembrar isso também. Isto é o capítulo 1, né? Iniciamos semana passada, no capítulo 1, versículo 1, e hoje encerramos então o capítulo 1. São 29 versículos. Eu espero que você possa ter aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Mais uma vez digo, se você gostou do estudo, se você refletiu também da tua missão e da bênção de ser cristão, compartilhe. Compartilhe esta graça que chegou até você em sua rede social. Você com um clique também faz missão, então não deixe de compartilhar em sua rede social também. Semana que vem a gente volta, se Deus assim nos permitir. Eu agradeço muito mais uma vez a sua audiência, você que esteve comigo. Eu quero aqui atualizar, vamos ver se temos mais gente aqui pela Web Rádio Pense Nisso também, sempre nos ouvindo todos os sábados. A gente sabe que temos ouvintes de diversas partes do Brasil. Do Rio de Janeiro temos pessoas, Deus abençoe também aqueles que estão conosco no Rio de Janeiro, aqui da Florida, Reginaldo e Rodolfo. Também aqueles que estão comigo aqui nesta live, o Anderson e a Dayana, Deus abençoe. A Nara sempre está conosco também, Deus abençoe. A Andréa Schroeder, que está conosco, a Ileia Soares, Deus abençoe também. A tantos outros que estão comigo. Você pode assistir em qualquer outro momento ao término desta live e depois vai ser também compartilhado no Instagram da Pense Nisso Teológica e também através de do nosso canal lá no YouTube. Então aproveite, depois você pode assistir lá na sua Smart TV também através do YouTube. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e sábado que vem estamos de volta, continuando o texto da carta aos Colossenses. Um grande abraço.